Bom dia, hoje 30 de setembro, último dia do mês de setembro, vamos de palavra. Eu quero compartilhar hoje essa palavra que está em Mateus 10, versículo 11, diz assim, Jesus falando para os discípulos, né? Instruindo os discípulos. Porque aqui no versículo 5 do Evangelho, Evangelho 10, versículo 5, Jesus envia 12 discípulos para eles saírem pelas cidades pregando o Evangelho. E aqui no versículo 11, ele fala assim, e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. A saudação, assim, que a paz esteja nesta casa, né? E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou da cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E aqui no versículo 16, diz que, não, no 15, diz que, em verdade eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que não receberam os discípulos, não receberam a palavra de Deus que eles foram compartilhar, né? E essas cidades aqui, Sodoma e Gomorra, são duas cidades de antigamente, né, do Velho Testamento, né, que conta essa história que o povo daquela cidade era muito terrível. Mas o povo totalmente desobediente à palavra de Deus, não queria saber de Deus, totalmente carnais, nada espirituais, só pecando, sem arrependimento. Tudo quanto é tipo de pecado, tudo quanto é tipo de imundícia, roubos, assassinatos, idolatria, fornicação, adultério, todo tipo de coisas do mal, né? E Deus observou aquilo e viu que não tinha como aquele povo se arrepender, que eles não eram maus mesmo, eles não pecavam, amavam pecar e continuar pecando até morrer. Deus, aquilo subiu, sabe, ao coração de Deus de uma maneira tão terrível que ele falou, tem que destruir esse povo. Não tem jeito não. Aí que muita gente conhece essa passagem, né? Desceu o fogo do céu e queimou essa cidade, Sodoma e Gomorra. Até hoje tem os escombros, né? Os resquícios desse juízo que Deus fez sobre essas duas cidades. Elas viraram, sob os escombros tem muito sal, né? Então,
Até que a esposa de Ló, né, que virou uma estátua de sal, olhou para trás, todo mundo mais ou menos sabe essa palavra. Mas eu quero dizer mesmo aqui que Jesus fala no versículo 16: Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E diz aqui no versículo 20: E o irmão entregará a morte o irmão, o pai o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados sereis todos por causa do meu nome. Então, essa meditação que eu desejo fazer é sobre isso, que Sodoma e Gomorra, o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Só que hoje em dia, o mundo está um Sodoma e Gomorra. Está igualzinho, né? Tá uma coisa assim terrível, com certeza. Deus anseia fazer juízo também sobre esse mundo, essa terra, né? Então, e ele vai voltar, ele está voltando, e vem fazer juízo, vem julgar. Ele não vem mais como um bebezinho, ele não vai morrer na cruz novamente. Ele não vem indefeso, ele não vai entregar sua vida novamente. Ele já fez tudo, né? Então, isso aí é um alerta para que nós possamos nos arrepender, nos voltarmos para o Senhor, porque a vida dele está próxima, está às portas. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Os acontecimentos na natureza que está acontecendo, a gente vê que é o fim está próximo. Não tem muito tempo mais, né? Então, vamos procurar, né, buscar a presença de Deus, né, nos arrependermos, né, nos voltarmos para o Senhor em arrependimento, um coração quebrantado, né. É a única coisa que nós seres humanos podemos fazer, porque o mais importante para o Senhor Jesus é a nossa alma. Ele morreu para salvar a nossa alma. O corpo para nada presta, né? Vai ficar aqui mesmo. O corpo não vai subir com o Senhor Jesus quando ele voltar para buscar a igreja dele, buscar o povo dele, né? E aí ele fala aqui que o irmão entregar a morte ao irmão, quer dizer, são coisas que aconteciam naquela época, né, desde sempre, né? Você vê, já no princípio, Caim matou Abel, o próprio irmão, né? Então, a gente para pensar, a gente vê que os pecados de hoje em dia está terrível, a gente fala, né? Mas os pecados, eles existem desde sempre, né? Você vê que desde o princípio, bem no princípio da criação, já que o irmão matou outro irmão, né? E acho muito interessante que o Senhor fala que e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, uma coisa que a gente tem que estar ciente, que a gente recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e nosso Salvador, aí, consequentemente, vamos para uma igreja, né? Para a casa do Senhor, né?
ali são batizados nas águas, como Jesus foi batizado nas águas, né, do Rio Jordão, por João, né? Então, aí começa-se um processo, né, na nossa vida de santificação, de purificação. Quando descemos as águas batismais, nesse momento, o Espírito Santo de Deus vem habitar no nosso interior. E começamos a caminhada com Jesus. E nessa caminhada, a principal obra que temos que fazer, é nossa obrigação fazer, é o ide de Jesus, é evangelizar. É falar de Jesus para as pessoas, falar da salvação de Jesus para as pessoas se salvarem, para as pessoas se achegarem a Deus, se voltarem para Deus, abandonar seus maus caminhos, né? Todo cristão deveria fazer isso. É o ide de Jesus. Você vê que os apóstolos estavam ali com Jesus aprendendo e já chegou a hora aqui que Jesus já escolheu 12 e já mandou eles evangelizar. E Jesus fala que por isso, pela pessoa ter uma vida com Deus, andar com Deus, ele diz que seríamos odiados por isso. Sereis odiados por causa do meu nome, ele fala. E realmente acontece. Muitas pessoas olham assim um crente e já fica com ódio no coração. Você vai evangelizar, vai falar de Jesus para aquela pessoa, vai falar do grande sacrifício que Jesus fez na cruz para salvar a alma dela, que Jesus ama ela, que Jesus quer salvar ela para ela poder viver eternamente no céu com ele, para sempre. A pessoa já vira cara ou faz cara feia, não quer saber de Jesus. Eu não quero, fala sim. Porque eu passo por isso, que eu faço um evangelismo há muitos anos por cartas. E quando eu tenho a oportunidade de falar pessoalmente com a pessoa sobre a salvação da nossa alma, falar sobre Jesus, eu falo, né? Mas geralmente eu faço um evangelismo por cartas. Eu acho muito importante evangelizar. Então, aqui no versículo 23, Jesus fala assim: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Então, Jesus aqui nos ensina que se aquela pessoa não receber a palavra de Deus, que nós, através da nossa vida, a gente não vai brigar com aquela pessoa, a gente vai querer forçar, empurrar, fazer uma pressão, né? Nem dentro da nossa casa, da nossa própria família, nós não podemos fazer isso. Se alguém da nossa família, a gente vê que ele está em pecado contra Deus, precisa ser corrigido, que não está levando a vida como é da vontade de Deus, a gente chega para a pessoa, pode ser o nosso filho, a nossa filha, o nosso neto, o nosso irmão, a gente pode exortar aquela pessoa. Fulano, se achegue a Deus, larga esses maus caminhos, Jesus te ama, Jesus morreu também por você, mas nós não podemos forçar nada. Então aqui ele fala isso. E fala que é uma coisa muito importante, que assim, portanto, não basta o discípulo ser como seu mestre, o servo como seu senhor. Se chamar Beelzebu
Beelzebul é Satanás, né? Ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos, aos seus seguidores, né? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Tudo nesse mundo que está encoberto, que está escondido, vai ser revelado no grande dia do Senhor, que está muito próximo. Nada que está oculto permanecerá oculto, será tudo revelado à luz da verdade, que é Jesus. E Jesus fala mais aqui no versículo 28 para os discípulos, para nós, né? E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, aqui o Senhor fala que a gente não temer aqueles que podem nos matar por levar a palavra de Deus. Está falando mais aqui dos missionários, né, que vão para outros países, né, que perdem a vida por causa disso, porque tem muitos países que não se pode entrar com a Bíblia, não se pode falar de Jesus de jeito nenhum. Então, esses missionários que recebem essa unção, recebem esse chamado para evangelizar nesses países terríveis, eles sabem que vão perder a vida. Mas Jesus fala que não, vocês não tenham medo. Temei antes aquele que pode fazer vocês perecer no inferno, a alma e o corpo. Porque se matarem um missionário, uma pessoa que fala de Jesus, que tem essa missão, né, nesses países terríveis, de levar a palavra de Deus, de levar a verdade, eles vão matar o corpo, mas a alma, eles jamais tocarão na alma do servo de Deus. O corpo, eles vão matar, vai ficar aqui na terra, mas a alma vai subir imediatamente para o Senhor, né? Aí ele fala, para a gente temer, para eles temerem, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma, que é o demônio, que é Satanás, né? Então, esse nós devemos temer, porque tanto a nossa alma quanto o nosso corpo poderão ir para esse lugar terrível, que é o Hades, o inferno, tem vários nomes, né? Que ali, tanto o corpo quanto a alma vão ficar em tormento eterno. Aí aqui ele diz assim, não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? Ceitil é uma moeda, né? Um dinheiro daquele tempo, né? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Nada, absolutamente nada, está fora do controle de Deus. Nada acontece sem a vontade de Deus. O Senhor fala que nem uma folha, olha só, uma folha cai de uma árvore se não for a vontade de Deus. Não for a vontade do Pai Celestial. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do Pai, que está nos céus.
Aqui o Senhor já disse tudo. Aquele que o receber como Senhor e Salvador da sua vida, o confessar como Senhor e Salvador da sua vida, seguir o seu caminho, seguir a sua vontade, estar na casa de Deus, em comunhão com os irmãos, louvando, adorando o Senhor, aprendendo a cada dia da sua palavra, tendo experiências com Deus. Eu acho muito bonito quando eu vejo uma pessoa indo para a casa de Deus, levando a palavra, a Bíblia, né? E vivendo uma vida reta diante de Deus, né? Porque também não adianta você ir para a casa de Deus, estar na casa de Deus anos e anos e anos e fazer tudo o contrário que Deus quer, que Deus deseja para a sua vida, né? Porque nós não conseguimos enganar o Senhor, não, porque o Senhor vê o nosso coração. Então, precisamos estar atentos nisso. Podemos enganar todos, menos ao Senhor, porque Ele conhece nossos corações, Ele conhece o nosso interior, Ele nos fez, Ele nos criou, né? Então, qualquer que me confessar diante dos homens, Ele também vai confessar, Ele vai nos confessar diante do Pai Celestial, vai falar, isso aqui é meu, meu Pai, é meu filho, é meu irmão, né? Agora, quem o negar, não quero saber desse Jesus, não quero saber da palavra de Deus, não quero saber dos mandamentos de Deus, quero viver a minha vida do meu jeito, quero fazer a minha vontade, não a vontade de Deus. Isso não me interessa, esse negócio de Bíblia, de crente, de igreja, de evangelho, de Jesus, eu não quero saber nada disso, não. Quero viver a minha vida, eu quero beber, eu quero fumar, eu quero prostituir, eu quero roubar, eu quero matar, eu quero trair minha esposa, eu quero fazer tudo quanto é maldade, não estou nem aí para isso e me sinto bem fazendo isso e vou continuar fazendo. Esses crentes são loucos, são tudo maluco. Esse negócio de estar na igreja, os pastores são tudo ladrão, são tudo uns perversos, são tudo uns manipuladores e querem arrancar o dinheiro do povo. Jesus está falando, aquele que me confessar diante de Deus, eu confessarei diante de Deus. Agora, sobre essas coisas ruins que tem na igreja, que ninguém pode negar que existem coisas também difíceis na igreja, isso aí a gente entrega para Jesus, coloca tudo aos pés de Jesus. Nós não temos nada a ver com aquele que está fazendo isso. Nós temos que cuidar de nós mesmos, da nossa consciência, não é? Deixa esses que estão de falsidade, que estão usando a casa de Deus para fazer negócio, para ganhar dinheiro, manipulando o povo, entrego nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, porque Jesus vem fazer juízo sobre essa terra. Isso é certeza absoluta e está muito próximo. E eles nada vai ficar oculto, porque muitos pensam, eu estou aqui fazendo isso, mas Deus não se importa, Deus não está vendo. Engano. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. A gente pode ir para dentro de um buraco mais profundo aqui nessa terra. O Senhor vai estar ali nos vendo. Podemos subir a mais alto monte, o Senhor vai estar nos vendo. Não tem como se esconder de Deus. Não vai ter desculpa.
naquele dia. Ah, Senhor, eu não sabia. Como assim não sabia? O Senhor vai falar. Hoje os meios de comunicação, a internet, né? O Evangelho do Senhor Jesus é propagado em toda a terra. Tem alguns países que ainda não, mas muitos missionários estão indo, perdendo a vida, mas fazendo conhecer a palavra de Deus. E Jesus falou que quando este evangelho for pregado em todo o mundo, então ele voltará, então virá o fim. Nós, como cristãos, temos que fazer a nossa parte. Não olhar para a esquerda nem para a direita, olhar para frente, pregar a palavra de Deus, falar de Jesus para as pessoas, falar do amor de Jesus pelas pessoas, falar do amor de Deus pelas pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que maravilha essa palavra, essa promessa de Deus, né? Aí ele continua aqui. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em divisão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem, ou da mulher, né, serão os seus familiares. Numa casa que tem pai, tem mãe, tem filho, uma família, né? O Senhor Jesus, no versículo 34, diz que ele não veio trazer paz à terra. Ele veio trazer a espada, ele veio trazer a guerra. Porque numa casa, numa família, haverá divisão por causa dele. Porque, às vezes, um daquela casa vai ser salvo e os outros não. E esses que não o recebem como Salvador, como Senhor e Salvador de suas vidas, começarão a perseguir esse da família que aceitou Jesus, que recebeu Jesus como Salvador. Aí vai ter uma divisão, vai ter uma perseguição. Jesus fala aqui que ele veio para isso, para trazer a espada, para fazer divisão. Porque muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Verdade, verdade é essa palavra. Que muitos são chamados, mas poucos dizem sim, Jesus. Eu quero te seguir, quero levar uma vida digna, quero levar uma vida correta. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu abro mão da minha vida, da minha vontade, das minhas vontades. Eu quero ter as suas vontades, eu quero os teus planos para a minha vida, os teus sonhos. Eu abro mão da minha vida para receber a tua vida em mim. E aí ele continua aqui, que os inimigos do homem serão os seus familiares. Que dura palavra, né? Palavra dura, essa é mais verdadeira. Que já se cumpriu e se cumpre todos os dias. Pai mata filho, filho mata pai, mata mãe, mata irmão. Então, os piores inimigos são os da própria família. É Jesus que está dizendo. E aqui no versículo 37, ele fala que quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Outra palavra dura, mas verdadeira, que temos que amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todos.
Temos que colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. É o nosso primeiro amor. Nosso primeiro amor é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não aceita que amemos alguém mais do que a Ele. Devemos amar nossa família, nossos filhos principalmente, né? Netos, né? Irmãos. Mas, em primeiro lugar, temos que amar o Senhor, temos que dar prioridade ao Senhor. O nosso primeiro amor é do Senhor Jesus. Porque senão nós não seremos dignos dele. Ele fala que ele está falando. Não sou eu, é a palavra. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno dele. Quem ama mais a filha ou o filho não é digno dele. Quem ama mais a esposa ou o esposo do que a Jesus não é digno dele. E aqui no versículo 38 ele fala: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, a cada dia da nossa vida, acordamos, levantamos, aí começa a nossa luta. No dia, às vezes, temos muitas dificuldades para enfrentar, muitos problemas para resolver. É a vida, né? Mas a gente não deve reclamar. Cada pessoa tem uma cruz para carregar. Não devemos murmurar, ficar reclamando, por causa disso, por causa daquilo, ficar chateados, amargurados, atormentados. Jesus fala que quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então temos que pegar a nossa cruz e seguir após Jesus. Seguir Ele. Tendo a certeza no coração que nós não estamos sozinhos. Que no momento das nossas dificuldades, dos nossos problemas, no momento que a cruz estiver muito pesada, o Senhor Jesus, Ele vem nos socorrer. Ele vem nos ajudar a carregar essa cruz. Porque nunca Ele nos deixa sozinhos, nunca nos abandona. Nós pegamos a nossa cruz e seguimos após Ele, com a certeza que quando a cruz estiver muito pesada, Ele vem nos ajudar a carregá-la. E aqui no 39, no versículo 39, ele fala: quem achar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Perder a vida por amor a Jesus é abrir mão da nossa vida, é abrir mão da nossa vontade, conforme eu já falei antes, dos nossos planos, dos nossos desejos, né? Então, Jesus fala que quando a gente abre mão da nossa vida, da nossa vontade, de tudo, para poder fazer a vontade dele, agradar a ele, a gente ganha a vida. Ganha a vida dele em nós, ganha a vida eterna, né? E ele, agora, quem não faz isso, perde a vida. Pensa que está ganhando. Eu vou a festas, faço isso, eu faço aquilo, e chega sexta-feira, sextou, vamos pro bar, vamos beber, vamos para isso, vamos fazer aquilo, vamos para aquela festa, vamos para o churrasco, não sei o que, aquela. Não é que não podemos festejar nossos amigos, irmãos, nossa família, mas sempre naquele pensamento, tudo conforme a vontade de Deus, na santidade de Deus. Estamos ali com a nossa família, festejando, mas o principal convidado tem que ser Jesus. Não pode ficar aí se embebedando, não pode aí estar falando palavrão, não pode estar falando mal do outro, da família do outro.
fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Não é que não podemos festejar, mas com decência, com organização, com respeito ao principal que está naquela comemoração, naquela festa que é o Senhor Jesus, né? Temos que respeitá-lo, honrá-lo. Então, ao fazermos isso, nós ganhamos a nossa vida, a vida de Jesus em nós, é a vida eterna. Mas se optarmos por viver dissolutamente, do jeito que a nossa carne deseja, vamos perder a nossa vida. Jesus que fala. E aqui no versículo 40 ele fala: quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então aqui ele está falando da pessoa que evangeliza, que prega o evangelho, né? Então ele fala que quando a gente chega para uma pessoa e vai falar de Jesus para essa pessoa, do amor de Jesus para essa pessoa, falar que Jesus morreu na cruz para essa pessoa, salvar a alma dela, salvar a vida dela, essa pessoa recebe a gente bem, com carinho, o Senhor Jesus fala que essa pessoa está recebendo Ele mesmo, está recebendo o próprio Jesus, olha que lindo. E recebendo o Senhor Jesus através de nós, através daquela pessoa que está pregando a palavra, recebe aquele que me enviou, recebe o Pai Celestial. E diz mais aqui que qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em verdade vos digo, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Se ouvir a palavra do Senhor, receber aquela pessoa que está ali falando o Senhor Jesus para ela, e receber bem, receber com alegria, e nem que seja de um copo d'água para aquela pessoa, o Senhor promete que na palavra dele que essa pessoa vai ter um galardão. Olha que lindo. Só de fazer isso. E aqui no versículo, aqui no capítulo 11, aqui no capítulo 11, no versículo 25, fala sobre o jugo de Jesus. Então diz assim, capítulo 11, versículo 25. Fala assim, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Sim, Pai, porque o Senhor quis assim, ocultar as maravilhas de Deus daqueles estudados, os instruídos, os doutores, né? E revelar aos pequeninos. Aquela pessoa, você olha assim, simplesinha, né? Mas ela tem dentro dela um tesouro muito grande, que é o Espírito Santo, que Deus revelou para ela as coisas de Deus. Aí você vê aquele homem pregando, aquela roupinha simples, um homem indouto, um homem sem estudo nenhum, às vezes mal sabe assinar o seu nome, né? E com a sabedoria daquela, pregando, com toda a unção, você vê o Espírito Santo na vida daquele homem ou daquela mulher. Então, é essa palavra que se cumpre aqui na vida da pessoa, ó, que Jesus fala. Que Deus
quis que assim fosse. Ocultar essas coisas aos sábios instruídos, que geralmente são pessoas bem soberbas por causa disso, né? Por causa da condição que estudou, que se formou. Então já tem aquela soberba, porque eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho doutorado, eu tenho não sei o que lá, e se torna uma pessoa soberba. Então o Senhor, Ele revela aos pequeninos os seus segredos, porque Ele quis assim. Ele é soberano, Ele é Deus. Então eu fico maravilhada quando eu vejo às vezes uma pessoa tão simples, tão humilde, pregando com uma sabedoria, com uma unção, chega a sair água dos meus olhos, que eu fico tocada quando eu vejo como Deus é maravilhoso e poderoso para fazer isso na vida de qualquer homem ou mulher que esteja com o coração quebrantado perante o Senhor. Aí Jesus continua falando assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essa última palavra aqui, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso aí ele está falando que nós só recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida se Jesus, através do seu Espírito Santo, o quiser revelar. Ninguém consegue falar que eu recebo Jesus Cristo como Senhor, Salvador da minha vida, único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida, se não for pelo Espírito Santo. E o Senhor sabe a quem Ele vai revelar isso. Olha. E no versículo 28 ele fala: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, Jesus fala. Vocês estão oprimidos, vocês estão tristes, vocês estão angustiados. Vinde a mim. Se aproxima de mim, vem até mim, que eu vos aliviarei. Eu vos darei paz. Eu vos darei alegria. E a opressão vai embora, os oprimidos, a opressão vai embora, a pessoa fica alegre, feliz, que foi até Jesus e pediu ajuda, pediu socorro. Falou: Jesus, eu não aguento mais. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Temos que aprender de Jesus, ser manso e humilde de coração. É dele que nós temos que aprender isso. Temos que buscar isso em Deus. As pessoas, assim, tem muitas pessoas que são muito agitadas, muito nervosas, e qualquer coisinha ficam agressivas, né? Até dentro da nossa família a gente vê esses casos assim, com pessoas oprimidas. Essas pessoas, elas precisam aprender de Jesus a ser mansas e humildes. Tem que pedir a Jesus: Jesus, eu não quero ser assim. Eu não aceito esse meu comportamento. Eu quero ser uma pessoa humilde como o Senhor, mansa como o Senhor, no falar, no agir, no viver. Eu quero isso para a minha vida.
Eu não aceito ser essa pessoa arrogante, soberba, e qualquer coisa já está exaltado, aborrecido, irado, odiado. Não aceito isso na minha vida, Senhor. Eu quero aprender do Senhor, ser manso e humilde como o Senhor, porque assim eu sei que a minha vida vai ser uma vida tranquila, feliz. Eu vou conseguir conviver bem com todas as pessoas. E ninguém suporta conviver com uma pessoa nesse estado, com uma personalidade terrível dessa, que faz como é que fala? Faz um temporal de uma gota d'água. Uma gota d'água já faz um temporal, pessoa agitada, nervosa, uma coisa terrível, né? Temos que aprender com Jesus, pedir a Ele para mudar o nosso caráter, esse nosso jeito de ser. E diz aqui também que aí Jesus fala: e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. O que eu acabei de falar. A nossa alma ficará em descanso, ficaremos tranquilos, ficaremos em paz, porque aprendemos de Jesus ser mansos e humildes de coração. Principalmente nesse momento que estamos vivendo agora. Momento muito difícil, que as pessoas elas estão muito focadas em dinheiro. Cada dia querem mais e mais. Tem dinheiro, tem fama, mas quer mais e mais. E vão se perdendo, vão se distanciando cada vez mais do seu Criador. E aqui no versículo 30, diz assim que, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave, o fardo de Jesus é leve. E o nosso jugo não é suave, o nosso fardo é pesado. Muitos dias a gente sente esse peso. É tantos problemas, é tantas coisas que acontecem assim na nossa vida sem a gente esperar. Tipo, levei uma rasteira da vida. Eu não estava esperando isso, eu não estava contando com isso, né? Então, muitos dias, realmente, o nosso jugo fica bem, bem terrível. E o nosso fardo fica bem pesado. Mas o Senhor nos ensina a lançar sobre Ele os nossos fardos, os nossos jugos. Vamos chegar ao Senhor e falar: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a situação, seja ela qual for, que está nos oprimindo, que está pesando a nossa vida. Então o Senhor nos ensina a lançar sobre Ele todas as dificuldades, todos os problemas, tudo que nós não podemos, que não conseguimos fazer, resolver, lançar sobre Jesus e receber sobre nós o jugo do Senhor, que é suave, e o fardo dele, que é leve. Amém? Eu quero pedir, se vocês gostaram desse vídeo, se edificou a vida de vocês, e peço ao Senhor que edifique, que eu faço com todo amor, com todo o meu carinho, para vocês deixarem o seu like, o seu joinha, para que eu possa cada dia mais fazer mais vídeos para edificar a vida de vocês, daqueles que têm o coração quebrantado para o Senhor Jesus. Amém.